bem, voltamos agora aqui com a Família Sem Bula, parte 2. E a família sem bula, aqui ninguém tem bula, uma coisa de louco. Nós vamos falar um pouquinho, né, dando uma continuidade aí naquele tema, né, tipos de família, família margarina, família solo, família dos avós, né, enfim. Nós vamos agora trabalhar um pouquinho sobre os contextos, né, então, diferentes contextos. E aí, como que eu vou lidar, né, com essa questão da minha família ser um pouquinho diferente, né, e aí, dentro todos esses exemplos que nós estávamos falando aqui. Então, na escola, né, a melhor forma de empoderar essa criança, né, que ela chegue lá e, caso ela tenha uma situação de bullying, uma situação de se sentir constrangida, ela possa manifestar. Mas até qual a idade dela, né, para que ela possa se manifestar? Porque às vezes ela é pequena, né, então ela não consegue expressar, mas ela traz aquilo para casa, né, ela traz aquele sentimento no qual, vou ilustrar aqui. É uma atividade na educação infantil, vamos lá, desenha a sua família, né? Então, aquele padrão de desenho que todo mundo sabe, né? A casinha, aquela árvorezinha e tal, e aí palitinho, né? Um paizinho, uma mãezinha, e eu estou aqui, o cachorro. E aí ela olha para o desenho do lado, e ela olha para outro desenho, e ela pensa, meu Deus, eu não tenho o palitinho do pai, eu só tenho o palitinho da mãe. Eu tenho duas mães, eu vou desenhar duas mães. Então, olha que situação, né? Então, a gente entende, né, que essas pequenas atividades corriqueiras, né, elas vão impactando de forma, né, muito sutil na formação dessa criança. E aí eu tenho do outro lado lá aquele adulto, que às vezes ele consegue acompanhar esse processo ou não, né? Ele vai descobrir isso um tempo que, de repente, muitas feridas já foram abertas. Então, né, dentro desses contextos, né, a gente queria conversar um pouquinho, né, como que a nossa sociedade, como você professor, como você pai, como você padrinho, madrinha, vovó, pode ajudar, né, esse jovem, essa criança, enfim, né, a entender que ela tem a liberdade de fazer o desenho. Ou não. Ou não. Aqui eu vou jogar já uma bomba. Eu sou aquela aluna rebelde. Não vou fazer. Não vou desenhar a minha família porque não quero, professora. Simples assim. Enfim, né? Então, vamos lá, né? Vamos algo bem importante que você mencionou sobre o desenho. A criança, ela representa muita coisa, tanto emocional, do convívio familiar no desenho. Como que a gente vai fazer? Até já, Jéssica, psicólogo adora um desenho, né? Não sei se é coisa de Isaac, mas psicólogo tudo desenha lá, desenha aí. Aí faz a cabeça, ela tá lendo cartas. Desculpa, psicólogo. Mas é que eu acho muito interessante, porque é verdade, cores, né? Expressa muitos sentimentos. Sim. Então ali a criança acaba se manifestando muito ali. Sim. Por exemplo, situações que eu convivi em sala de aula. Vamos desenhar a família, era a semana da família e tal, parará. A criança convivia com o pai e com a mãe, a família margarina, né, dizendo assim, aos olhos. E a criança fez 3 desenhos da família, e nenhum desenho apareceu o pai que convive com ela. Olha lá. Aí a gente já entra em vários aspectos. Quando a gente fala do desenho em si, sobre a representatividade dessa família, você tem a família que visualmente no social está junto, mas quando você pega a criança em sala de aula e pede para ela representar essa família, o pai ou a mãe ou o familiar que convive com ela não aparece um desenho. Por que não aparece? Né? Então tem muita coisa por trás. Ou, por exemplo, né, de os pais serem divorciados e no desenho só aparecer, mesmo tendo a guarda compartilhada, só aparecer a mãe, só aparecer o pai. Que sentimento que a criança está trazendo nesse desenho, né? Que ela está gritando em sala de aula, mas quando a gente fala, volta lá no outro episódio, que a gente falou sobre a representatividade, de trabalhar essas questões emocionais da criança, sobre o convívio familiar, sobre o respeito ao próximo, sobre como lidar com essas diferenças,
que eu posso ter 2 mães, eu posso ter 2 pais, eu posso morar com os meus avós, eu posso ter meu pai e minha mãe, eu posso ter um deles. De entender também que tudo isso tem um porquê. E quando a gente é professor e está em sala de aula, muitas vezes, se o professor não tem um olhar, passa muita coisa desapercebida. E eu jogo a bola para o Isaac. Enquanto você falava, eu fiquei pensando no desenho que eu gosto muito, O Bom Dinossauro. Ele vai trazer uma reflexão infantil e talvez você que é adulto que gosta ou não de desenho deveria assistir. E ele vai trazer essa representação do pai, da mãe, dos filhos e o desejo do filho mais novo de fazer parte da família. Ou seja, a gente tem uma palavra que a gente trabalha na psicologia que é o pertencente. Então, na escola, eu quero ser pertencente àquele grupo. Na escola, eu quero também ter uma família parecida com aquela que é a maioria, né? Mesmo que a minha família não seja igual, mas é uma coisa que é incutido na cabeça do adulto ou da criança, na ideia de trabalhar para ter algo muito próximo, porque eu quero me sentir o mais próximo possível, né? E uma das coisas muito legais que eu gosto desse desenho, que é a ideia de deixar marcas. Então, quando eles faziam as suas atividades e alcançavam um nível, né, de cumprir as tarefas, o pai e a mãe tinham como função, então, de levá-los e ali deixar a sua marca. Só que tinha um probleminha. O pequeno dinossauro, né, ele tinha muito medo. Ele era muito medroso, ele vivia se esquivando e, logicamente, se você é filho mais novo, você sabe o que você enfrenta, né? O irmão mais velho perseguia, debochava, dava medo, causava medo. A irmã não estava nem aí para ele, fazia as coisas dele, ficava fazendo as coisas bravas. E o pai e a mãe ali fazendo, né? Tudo no zelo e tal. E aí é muito legal esse desenho, porque ele traz a mãe trabalhando um pouco dessa questão do afeto, do cuidado. O pai trazendo essa ideia da comunicação e do cuidado também. Lógico, eu não quero dar spoiler no filme, né? Porque senão não tem graça. Mas é um filme que ensina a experiência, vai ensinar sobre a vida, né? Ou seja, o quanto eu preciso respeitar o outro e a dor do outro, né? Então, assim, como é que eu vou olhar para o meu amigo que ele não tem pai? Eu vou debochar? Porque se eu, adulto, de repente, na hora do café, ou na hora que eu estou com meu filho lá, eu debocho, fulano não tem pai. O meu filho vai fazer igual, ele vai sugar aquilo, ele vai representar. Ou seja, toda aquela aproximação que ele poderia ter diferente, dizer, poxa, se quiser eu empresto o meu, porque a criança tem muito disso, né? Ao mesmo tempo que ela quer emprestar, ela também está dizendo, não, é meu, né? Mas ela tem essa coisa. Então, é legal se pensar nisso, ou seja, quando nós adultos estamos incentivando os nossos filhos, né, ou as nossas crianças como professor, como profissionais, a respeitar o outro que é diferente de nós, né? Será que eu preciso ter um discurso dentro de uma cartilha, dentro de uma orientação, que eu preciso seguir essa pauta, né? E aí talvez a gente poderia ter coisas muito menores ou mais tratadas, como você apresentou aqui. Eu faço ou não desenho? Eu cumpro ou não a tarefa? Se eu não cumprir, o professor não vai entender, né? Como é que a criança vai expressar essa dor? Lá no consultório é muito mais fácil quando a criança expressa a dor, né? Ela está lá por conta de alguma coisa que está acontecendo. Agora, na sala de aula, 30 alunos, 20 alunos, como é que o professor vai ter o feeling daquela criança não desenvolver aquela tarefa? E aí talvez venha, né? Então, talvez na forma de a gente apresentar um projeto educacional, ampliar a nossa visão. E não que a gente esteja mudando nada, mas trazendo a ideia exatamente como um confronto, como uma reflexão para poder trazer a sociedade. Legal, Isaac. Eu acho que essa questão do desenho é realmente, né, um grande desafio na escola, porque é uma saia justa, né, para os pais, para os professores ali, enfim, administrar. Mas eu sempre trabalhei muito, sabe, no respeito daquele indivíduo. E no meu olhar, o indivíduo é a criança, né, aquela que está na minha frente, eu como professora. E aí, na questão do desenho, de expressar, né, alguns membros ou não da família, eu sempre deixei muito à vontade e quando eu percebi algum constrangimento, tudo bem, vamos lá, passamos para uma próxima atividade e não dava aquele destaque, né? Por que você... Eu acho que esse eu acho que é um equívoco, né, que os professores ainda, alguns professores, até por uma certa pressão de uma direção, né, até de pais, enfim,
ficam presos na questão do todos têm que entregar, todos têm que fazer, todos. E a gente eu acho que tem que ter um olhar do não é mais todos, né? Então, cada um vai fazer, se você quiser, você faz, ok, né? Então, o pai não aparece, ok, não tem problema. Depois, se a escola quer investigar, quer conversar, quer saber um pouco mais da história dessa criança, é bacana até para ver se está tendo um prejuízo ou não, né? Social, cognitivo, né? Enfim. Mas eu vejo que muitas crianças têm isso de uma forma muito bem resolvida, né? Eu até vou me arriscar aqui, nas minhas percepções, que não é regra, mas me parece que sempre que as meninas são mais elas são mais sensíveis e mais preocupadas nesse resultado do desenhar, do entregar, do fazer. Os meninos, me parece que eles são um pouco, talvez até por uma sociedade machista, enfim, né, que vem justificar isso. Eles são menos encanados com essas questões aí, né? Então, de repente, eu já tive situações de meninos que imaginavam, né, uma família do jeito que ele queria lá e pronto, tá tudo certo. E levava aquela imaginação, aquela fantasia e tava tudo bem. E já as meninas têm um pouco mais, me parece, né, que elas têm um pouco mais de dificuldade de lidar com isso, com essa situação que às vezes não é a real e se expor para essa aparência, né? Essa aparência. Algo que você está falando bem importante é que os meninos são criados para fora, o menino é criado para dentro. Essa é a diferença, né? E isso a gente vê assim, de uma forma muito gritante e é muito comum. Então, assim, como a gente adorei isso, hein? Sabia disso. Como a gente como a gente já sabe, né? Enfim, a sociedade ela tá engateando, tá evoluindo, mas ainda assim tem-se esse padrão. O menino vai fazer o quê? Quando ele vai para a escola, ele vai pro karatê, ele vai pro futebol, o menino vai fazer o quê? Então o menino vai sempre para essas atividades que ele pode pôr para fora essa energia. A menina não, a menina joga bola, fazer karatê, né? São poucos pais. Para onde que a menina vai? Pro balé, porque é delicado, né? Pra música, né? Então atualmente é muito comum isso. São poucas famílias, né? Eu tive experiências, né, de ter famílias que algumas menininhas iam pro karatê e as outras iam pro balé. Eu achava aquilo espetacular, né? Porque elas iam felizes porque foi uma escolha delas, né? E esse é um ponto chave. É muito comum os pais imporem para a criança: não, você vai fazer balé e seu irmão vai fazer karatê e seu irmão vai fazer futebol, né? Então ter esse momento, né, essa liberdade de conversar com o seu filho, o que você quer fazer? Olha, na escola tem karatê, futebol, balé, tem música, o que você quer fazer? Né? Isso já diminui muito desse impacto, né? Das meninas serem sempre terem esse estigma de menina tem que ser mais sensível e homem não. Homem tem que ser forte, homem não chora. É muito, né? é muito já eu vou passar por isso aqui. Eu não posso perder esse gancho aqui, ó. Depois tem mais coisa pra falar. Tem. Aqui tem muito caldo aqui, muita lenha pra queimar. Então, essas questões aqui eu não posso citar aqui na minha área, né, da educação física aqui. E eu quero colocar 2 destaques aqui, né, pra você aí, né, pensar, falar, meu Deus, será que eu tô aqui no meio desse balaio? Porque assim, ó, essa questão do menino pedir pro balé e a menina pedir pro karatê, né? Então, cada vez mais as crianças estão tendo essa coragem, né, de falar, mãe, eu não quero balé, né? E aí vem aquela história, você, pai, mãe, tá querendo se realizar no teu filho? Meu bem, já passou, vai você fazer balé, tá? Vai você fazer futebol, vai você, né? Então, não vá se realizar no seu filho. Pegou o ponto. Não tem essa, sabe? A sua vida é sua vida, do seu filho é outra e ok. Tudo bem, então essa é a primeira questão. E a segunda é a conveniência. Por quê? O que eu já percebi também, que às vezes a gente comete um erro aqui, sem perceber, mas eu tenho 2 meninos. Um é louco pro futsal, o outro não. O outro, ele gosta de natação. Mas é muito difícil levar um para o futebol, outro para a natação. Então, o que é mais fácil? Vai para o futsal. Então, aquele que é penalizado.
porque você, pela sua logística, ok, né? Isso a gente tem que considerar. Então, um vai ter que seguir o irmão, normalmente o mais velho ou o mais pirracento é o que conduz a linha ali. Então, assim, eu vejo, são alguns equívocos que nós pais vamos cometendo aí, né? De forma involuntária, lógico, não é assim, né, de uma forma premeditada, ou fazer, quero isso. Mas, muito cuidado, né? Muito cuidado. Porque muitas vezes o que é bom para você, o que é mais fácil para a sua vida, para a sua organização, não é para as crianças, para a sua família, né, para os seus filhos. Então, eu deixo essa reflexão, né, para que você possa pensar em como que você está administrando, né, na sua casa, né, as vontades e as curiosidades das suas crianças e como vocês estão se organizando, né, na logística, né, para que ninguém tenha prejuízo. Porque eu acho que isso vai impactar, pode impactar ali mais à frente, e aí a gente vai jogar para cá. A gente fala de, né, prejuízos emocionais, prejuízos, né? A gente vai falar com quem entende aqui, né? O Isaac, que representa aí os psicólogos aí, para falar um pouquinho pra gente. Esse é um tema extremamente importante que nós vamos tratar aqui também, né? Precisamos falar sobre tempo, falar sobre prioridade, falar sobre planejamento, falar sobre organização. Porque quando nós pensamos em ter uma família ou constituir uma família, a gente precisa pensar em tudo isso. Nem todo mundo hoje quer ter filhos. Nem todo mundo pode ter filhos. Ou seja, quando a gente tem filho, a dinâmica muda, a vida aqui talvez da mulher ou do homem, né? Do homem sempre, né, raramente mexe ou muda, mas a mulher implica muito nas mudanças profissionais, nessa organização. Então, às vezes, a mãe tem que sair do trabalho, levar as crianças da escola, voltar para pegar para natação. Às vezes, o pai consegue fazer. A gente ainda bem que está nesse processo de mudança, né? A gente não dá para dizer que não, que os pais hoje estão participando muito mais do que antigamente, né? Mas, assim, o efeito disso, enquanto a Jéssica falava, né, sobre o para dentro e para fora, a Joyce Meyer fala uma coisa muito legal. Ela é uma escritora, e agora começou a viralizar um vídeo dela na internet, um trecho do livro, dizendo assim, a mulher falou, eu vou dormir. E aí ela fala, mas antes eu preciso passar um pouquinho na cozinha. E ela passa na cozinha, lava a louça, organiza a louça, limpa o fogão, vai ver o que vai ficar pronto para o dia seguinte. Aí ela fala, agora eu preciso ir lá e deixar essa roupa para secar. Aí ela vai lá, estende a roupa, coloca a roupa para lavar, né? E ela está dizendo, agora eu consigo dormir. Aí ela vai no banheiro, chega lá, o banheiro está desorganizado, ela vai, mexe, isso, aquilo, outro. Fala, agora eu preciso escovar o dente, mas eu preciso ir lá agora ver se meu filho escovou o dente. Ela volta lá, confere e tudo certo. Então ela vai falando desse movimento, né? Que muitas vezes a mulher, aquela ideia da família patriarcal, ela está ali desenvolvendo uma série de funções. E ela brinca. E o homem, ele fala assim, eu vou dormir. E ele vai dormir e pronto. Né? E é exatamente isso. Né? Mas o que? Isso é herança lá de trás. Né? Ou seja, a mulher ela foi preparada para essas coisas, para o detalhe, para isso, aquilo, outro. Hoje, os meninos, quando ele tem um toque, né, de cuidado, de administração, é muito sensível. A sociedade impõe um estigma que ainda bem que está sendo quebrado também para poder trazer essa ideia. Ou seja, quando nós estamos falando de família, a participação do todo. Não existe tarefa da mulher, não existe tarefa do homem, é tarefa dos dois. Né? Eu não ajudo a minha mulher, né? Eu cuido da minha casa junto com a minha mulher. É diferente a ideia, eu vou ajudar, vou fazer. E a mesma coisa a criação dos filhos. Né? Então, assim, quando a gente pensa sobre esse efeito psicológico, pense, né, o quanto essa herança patriarcal e essa ideia, às vezes, machista, ainda impera. E a gente vai fazer o quê? A gente vai ter filhos e a gente vai criar esse mesmo nível, né? Então, o menino precisa ir para o futebol. Balé jamais, né? Porque balé é coisa de criança que, para não trazer aqui nenhum prejuízo de nome, né? É coisa de homossexual, é coisa de pai que não tem controle sobre o filho. Não, não é isso. É você olhar para o teu filho e ver a sensibilidade dele, né? Seja do esporte, seja da arte. Né? Então é muito legal a gente poder trazer isso, porque às vezes o meu pai não fez isso comigo, e eu vivo a frustração. De, poxa, eu queria ter feito, mas o meu pai não tinha capacidade desse olhar. Né? Porque talvez ele fosse, na época dele, um pouco mais distante do aletramento, dos cuidados, das informações, ou seja, mas hoje eu tenho esse acesso.
mas eu não posso realizar no meu filho, né? Afinal de contas, a vida do meu filho é a vida do meu filho. Então, eu preciso trabalhar essa ideia de que o meu filho ele é um ser individual. Em algum momento ele vai mostrar a individualização dele. Seja você dizendo o que você quer ou o que você não quer. Ele vai dizer, eu não topo. E aí é o momento que começam os conflitos. Mas isso, logicamente, que é papo para outro dia. Muito bem, tá acabando aqui nosso papo, né, dessa primeira conversa que nós tivemos aí, né, desse tema de família. E aí, a gente já convidando vocês, eu vou passar aqui para Jéssica, porque ela é nossa garota do tempo, não, a garota, nossa garota internauta, e ela vai falar aqui, ela vai fechar aqui nossa família sem bula, né, dando algumas dicas para você, onde você pode nos seguir aí. Vamos lá. Gente, não se esqueçam, acessem o link da bio, lá vocês vão ter os arquivos em PDF que a gente vai deixando semanalmente de acordo com os temas que nós vamos abordando. Também vamos deixar aí, se você quiser participar conosco, trazer as suas dúvidas, deixe nos comentários ou mande uma mensagem no direct. Tchau, tchau.